Irmãos, eu quero aqui compartilhar com vocês uma pequena meditação em Romanos 14, versículo 8. Diz assim: pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Pois foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Desse texto nós tiramos que nós precisamos da graça do Senhor para vivermos. Todos nós precisamos da graça do Senhor para vivermos. E se somos salvos, e se o aceitamos como Salvador, aceitamos também como Senhor de nossa vida. Então devemos viver a nossa vida reconhecendo que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Então, os adolescentes podem subir com o irmão, o líder dos adolescentes. Então, podemos confiar que Ele nos dá graça. Precisamos dessa graça e Ele nos dá graça para vivermos, para enfrentarmos a labuta, o dia a dia, né? São tantas coisas que estamos vivendo. Este ano, por exemplo, que ano atípico, né? Chegou um momento, acho que não faz umas 2 semanas, que eu estava aqui no culto e falei assim: Senhor, eu já estou cansada de ouvir tanta notícia ruim, tanta notícia de gente doente, né? A gente vai ficando triste, mas o Senhor vai dando graça para nós, né? O Senhor vai dando graça para nós superarmos as dificuldades da vida, porque elas são naturais, né? O aceitar o Evangelho, aceitar o Cristo como Salvador de nossa vida, não quer dizer que estamos isentos das lutas, dos pesares, das dores, das lágrimas, das tristezas, né? Das afrontas, das injustiças. Não, isso não nos dá a garantia. Dá-nos a garantia de entrarmos no céu, de termos a nossa alma salva, de encontrarmos com o nosso Salvador. Então, nós podemos confiar que o Senhor nos dá graça para vivermos e dá graça para morrermos também. E para enfrentarmos as separações. Quantas pessoas neste ano enfrentaram separações? Né? Estou até pedindo para a nossa secretária fazer o levantamento aqui na nossa sede mesmo. Quantas pessoas enfrentaram neste ano separações? Eu mesmo já é a segunda, porque minha tia também faleceu este ano. Minha tia, 80 e poucos anos, também faleceu, não faz um mês. E agora minha sogra. Mas o Senhor dá-nos graça para enfrentarmos e para enfrentarmos a separação e entendermos que a morte física do cristão significa um começo glorioso com o Senhor. E se nós olharmos e entendermos sobre este ponto de vista, nós deixamos de encarar a morte como uma perda. Porque é um começo glorioso com o Senhor. É cessar uma vida limitada. Cessar uma vida de lutas, de tristezas, de dores, de limitações, de enfado, né? A pessoa, quando chega numa certa idade, tem um enfado, né? Muito enfado, e entrarmos na presença do Deus glorioso e usufruirmos aquilo que Ele prometeu, como já foi lido hoje aqui, como o pastor Marcos já nos antecipou. Então, foi isso que o Senhor revelou-nos.
quando ele disse para o homem que estava ao seu lado na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, um início glorioso ao lado do Senhor. E a Bíblia nos declara que nem em 1 Coríntios 2:9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém penetrou algum coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Então, quando o Senhor recolhe um dos seus, assim como a minha sogra foi recolhida e tantos outros membros dessa igreja foram recolhidos, imagine quando eles se deparam lá com uma cidade cujas ruas são de ouro. Imagine você aquilo tão valioso que nós temos aqui, que é o ouro, cobrir as ruas daquela cidade. Ali eles não dependem de luz, nem de sol, porque o próprio Deus os ilumina, segundo se encontra-se em Apocalipse. Por isso, o versículo que o pastor Marcos já leu: não se turbe os vossos corações. A saudade a gente terá, mas o desespero não pode fazer parte do cristão, porque nós temos a esperança da vida eterna. Que o Senhor, portanto, nos ajude a compreender como é curto o nosso tempo de vida. É passageira a nossa vida. E todo esse nosso corre-corre resultará neste ponto, na partida. E tudo aquilo que às vezes nós amontoamos fica para outros usufruir. Nada daqui levamos. Portanto, o Senhor seja sempre a nossa esperança e a nossa razão de viver. Leva tempo para nós nos livrarmos da dor da separação. Sarar demora, mas cremos que esse processo de cura nos torna mais fortes, mais sensíveis, mais capazes de perceber que todos nós nascemos, vivemos e morremos. E essa percepção de que morremos torna a vida mais significativa, mais preciosa. Por isso, não devemos desperdiçá-la. Então, nós que estamos aqui, que ficamos, que temos a oportunidade, que o Senhor ainda tem permitido a continuarmos com vida, vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Vivamos para agradar o Senhor. Vivamos para servi-lo. Vivamos para fazer o seu querer e não o nosso. Vivamos para glorificar, para anunciar o seu amor, amando o próximo e sendo um exemplo para aqueles que não são salvos. A minha sogra dedicou a sua vida na obra do Senhor. Eu a já conheci trabalhando na casa do Senhor. As igrejas pequenas, labutou, ajudou, ofertou, aconselhou, ajudou muitas pessoas. São inúmeras as pessoas que nós vimos que chegavam às vezes perto de nós e falavam: a sua sogra me ajudou, a sua sogra me abençoou, a sua sogra fez isso por mim. A igreja de São Mateus, por exemplo, ela cozinhava panelões de sopa. Uma vez ela nos falou que muitas pessoas, aquela sopa era a única refeição do dia que recebia. E ela enfrentava aqueles panelões para alimentar pessoas que às vezes não tinham o que comer durante o dia inteiro. Depois foi passando para outros trabalhos, sempre servindo ao Senhor, com um olhar voltado para o próximo. Nunca se negou. Na casa do Senhor, o cuidado dela vinha do chão, do mármore, da capa do batismo, da cantina, do culto, da mesa da ceia. Era aquele olhar que percorria e tudo passava como se fosse pelo controle de qualidade dela, porque ela era muito exigente.
não poupou a sua vida, mas eu sei que aquilo que o Senhor preparou para ela está muito além daquilo que nós podemos entender. Então, esse legado que ela deixou para nós, começou o trabalho, por exemplo, da Corafesp, hoje tem milhares e milhares de mulheres que participam do Corafesp. Trabalho que começou pequenininho. A ENEP, Encontro de Mulheres e Pastores, também ela que fundou. O MECRIA, lá no Brás, que é imenso, hoje reúne milhares de crianças. Foi ela que começou. Né? Então, muitos trabalhos ela fez. Mas, mais do que ela fez, foi o que ela foi como pessoa, e que ela deixou para nós como legado, um exemplo de uma serva de Deus. Então, e agora? Né? Sempre quando alguém morre, a gente fala, e agora? E agora eu te digo que eu recebi a palavra quando minha avó faleceu. E agora a responsabilidade é nossa que ficamos de dar continuidade em todos os trabalhos que ela um dia começou. Então, que sirva para nós, né, essa lembrança. Perseveramos firmes, não se omita, não deixe de trabalhar na casa do Senhor por picuinha, porque mudou o líder, por causa disso, por causa daquilo. Não, você serve ao Senhor. E você não sabe quanto tempo lhe resta para servir ao Senhor. Né? Ninguém sabe quanto tempo ainda Deus está te dando para servir ao Senhor. Então, não se omita. Ah, mas eu não vou com a cara desse, então não vou cantar. Ah, não vou com a cara dela, então não vou cantar. Ah, não mudou o lírio, não vou mais na oração. Não faça isso, porque você não sabe quanto tempo Deus tem te dado para você servir ao Senhor e não chegar lá naquele dia com as suas mãos vazias. Essas são as minhas palavras para a igreja, né? E eu sei que Deus há de nos consolar, há de nos abençoar, abençoar a sua família, a nossa família, bem como todos os irmãos que aqui perderam alguém, né? Que essa palavra sirva para você também que já perdeu alguém e que às vezes se sente tão abatido. Deus, Ele continua, Ele nos deixou o Consolador e Ele não quer que você se embarace, mas que você viva para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ser breve nas minhas palavras. A pastora Elza já falou em nome da família e pedi para ela falar no meu lugar. Mas algumas coisas eu tenho em mente e no coração para transmitir para a igreja. Um casal que sempre trabalhou na obra do Senhor. Foi o pastor Pércio e a irmã Esther. Irmãos, eu sou filho, fui criado por eles, como eu e minha irmã, e nós se lembramos da nossa infância, da nossa adolescente, da nossa idade de adolescência. Sempre isso. Casa, escola, igreja. Casa, escola, igreja. Toda a vida foi isso. Era uma vez a cada 2 anos ou 3 anos, quando nós éramos criança, que meu pai tirava umas férias, da onde ele trabalhava, era gerente de uma tecelagem, e umas férias bem curtas, de 10, 15 dias, e íamos viajar, fazia uma viagem, porque nós éramos crianças, e a viagem era curta, eram poucos dias que ficávamos fora de São Paulo, passando umas férias, um descanso.
Mas o que eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai, enquanto ficava em outra cidade conosco, com a gente, ele ficava com sua mente também aqui em São Paulo, mormente na igreja. Ele tinha igreja na sua mente. Depois nós crescemos, ficamos adolescentes, jovens. Era só igreja, irmãos, era só igreja. Eu tinha, se eu não me falho a memória, eu tinha acho que uns 16 anos, 17 anos, quando ele foi para o Brás. Quando ele foi para o Brás ser pastor. De lá para cá, até o dia da inauguração da Igreja do Brás, foi exatamente um pouquinho antes de inaugurar, deram posse, o pastor veio aqui, deu posse para mim, meu pai, juntamente com o bispo Samuel Ferreira, aqui dessa igreja. Todos esses anos, irmãos, 16 anos, e quando eu tomei posse aqui, eu tinha 50 anos de idade. Dos 16 anos de idade até 50 anos de idade, que eu me lembro, só foi igreja. Igreja, igreja. Então, irmãos, foi uma vida inteira dedicada ao Senhor, à casa do Senhor. E aqui, a minha irmã, lógico, como filha, que acompanhou meu pai e minha mãe todos esses anos, principalmente na velhice deles, juntamente, levando eles no médico, cuidando deles na casa deles, porque a casa da minha irmã é bem perto da casa deles. E todos os dias, depois que Deus recolheu meu pai, a minha irmã, todos os santos dias, passava de lá da casa da minha mãe, conversava, cuidava dela, e só saía de lá quando colocava ela na cama. E aí ela ia embora sossegada. Então, por uma filha que teve essa vida toda se dedicando, cuidando do pai e da mãe, uma separação assim dói mesmo. Sente, né? E foi quando ela ficou muito chocada quando meu pai morreu, mas principalmente agora que Deus recolheu a minha mãe. E com relação ao meu pai, nós já esperávamos que Deus ia recolher ele, porque foi muito difícil. Foi muito difícil. Meu pai ficou, irmãos, que eu falo que ele, até o seu entendimento, quando eu falo até o seu entendimento, dentro do seu normal, como pessoa humana, ele esteve no último dia, depois desse último dia, ele ficou 7 anos praticamente deitado na cama, sem reconhecer, sem falar e sem poder comer. 7 anos. O médico dele dizia que ele tinha um coração de boi, coração muito forte. E meu pai sofria de mal de Parkinson. E ele estendido na cama, o médico não podia fazer nada. E assim ficou 7 anos, deitado num leito, na cama, muitas vezes sendo internado, e foram muitos anos assim. E nós já esperávamos que Deus, a qualquer momento, estaria recolhendo. Mas a minha mãe foi diferente. A minha mãe, ela tinha dificuldade de andar, que tinha problema nos joelhos. Ela tinha um problema de trombose também, já tinha tido trombose. Mas tinha sua saúde, tinha uma mente, uma cabeça extraordinária. Lembrava de tudo. Ela sabia mais computador do que eu. Mexia melhor no computador do que eu mesmo. Então, irmãos,
Minha mãe tinha uma mente muito boa, lembrava dos nomes, das datas, de tudo. Era uma pessoa muito cuidadosa, uma pessoa que gostava mesmo dos mínimos detalhes. O seu apartamento era um apartamento em brinco, sempre foi assim, uma pessoa de bom gosto, que se vestia muito bem. A sua dedicação, o seu zelo para com a família, com a sua casa, era um zelo 10 vezes maior com a igreja. Tudo que ela fazia na igreja, ela fazia com muita dedicação, com muito zelo e, como minha esposa falou, com qualidade. Ela passava o olhar dela, tudo com qualidade. Ela gostava muito de realizar eventos, festividades nas igrejas. Como minha esposa falou, ela fundou o Corafesp, que é o relativo à adoração daqui de Osasco. Ela fundou também o ENEP, Encontro Nacional de Esposas e Pastores. Quando a irmã Zélia, quando Deus recolheu o pastor Paulo Olivas Macalão, que já dorme no Senhor, e a sua esposa, irmã missionária Zélia Macalão, também, que Deus a recolheu há muitos anos atrás. Logo que o pastor Paulo passou para a eternidade, a irmã Zélia continuou o trabalho nacional das irmãs de Madureira. Ela continuou na presidência da CIBEM, mas poucos anos depois, ela sempre chegava com muita alegria, sorridente, e ela tinha um carinho muito grande pela minha mãe. Ela tinha a minha mãe como uma filha. E ela chegou, e ela chamava de Esther. Esther, o meu tempo está chegando ao fim. E você precisa tomar a frente desse grande trabalho, que é a CIBEM. E era isso num congresso. E quando o primeiro dia começou o congresso, ela chamou minha mãe, você vai dirigir o congresso. Eu vou ficar aqui sentada, porque eu estou chegando ao fim. Estou passando para você. E minha mãe não queria essa responsabilidade. Mas Deus falou com ela profundamente que havia chamado ela para essa função. Irmãos, Deus aprovou. Quando a gente fala que Deus, quando abre a porta, ninguém fecha. E essa porta que Deus abriu com a minha mãe, quando assim a irmã Zélia passou a CIBEM, ela ficou 25 anos na frente da CIBEM, como presidente da CIBEM de Madureira. Até o dia que ela passou, porque da mesma forma como a mãe Zélia passou, ela passou então para a bispa Keila, que hoje é a presidente da CIBEM. Irmãos, foram muitos anos, muitos trabalhos que ela realizou. Ela realizava trabalho com as irmãs, ela realizava trabalhos femininos na igreja, não só a nível dentro da Igreja do Brás, a nível estadual e nacional também. Trabalhos até nos navios. Ela fazia questão de fazer eventos em navios com todas as irmãs de todo o Brasil, cruzeiro, nacional. Então, irmãos, foi uma mulher guerreira, uma mulher que trabalhou muito ao lado do meu pai. Logicamente que minha irmã ficou muito sentida, lembrando-se de tudo isso, e ela não se conforma. Ontem ela escreveu aqui, se lamentando, que não aceitava a minha mãe estar onde estava. Mas eu estive que conversar com ela e dar uma palavra como pastor. E aqui, irmãos, eu queria ler aqui para os irmãos, em Mateus 19, 29, exatamente o texto que eu escrevi para ela, Mateus 19, 29, que diz a palavra de Deus: e todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai,
ou mãe, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Jesus disse isso, irmãos. Jesus deixou essa grande verdade, né? Todos aqueles que deixaram o pai e a mãe, todos aqueles que abriram o bom conforto de uma vida boa, terrena. O meu pai e minha mãe foram exemplos disso em todas as suas vidas dentro do ministério e aqui na terra. De forma integral dos seus tempos, foi sempre para os serviços da igreja de Deus. Eles se dedicaram 90% da sua vida na obra do Senhor, no reino de Deus. Renunciando muitas vezes, muitas ofertas, riquezas, lazeres, passeios. Pastor Lupércio fazia a obra de Deus, irmãos. Ele viajava por esse Brasil todo, interior de São Paulo, interior do Paraná, interior de Santa Catarina, no norte do Brasil. Não era de avião, não. Ele pegava a perua da igreja com o motorista e enfrentava as estradas. Ia passando de igreja por igreja, igreja por igreja, e falando do Evangelho de Cristo Jesus, e por onde ele passava, ele comprava material de construção, contratava pedreiro e pedia para poder erguer as paredes da igreja. E assim ele fez muitas e muitas igrejas. Era um homem incansável. Então, ele renunciou exatamente o bem-estar social junto com a sua família. Ele renunciou todo o bem-estar social, de viagens, de lazeres, por amor a Deus. Ele abriu mão, ele renunciou. Mas tem uma coisa, eu nunca vi os dois perder a fé. A fé e a esperança em Deus. Glória a Deus, aleluia. De um dia herdar a vida eterna no paraíso. Fazia isso, louvado seja Deus, com amor e dedicação, sabendo que um dia eles estariam no paraíso, recebendo a glória de Deus e a coroa da glória. Amém? Glória a Deus. Fazia isso com prazer, renunciando todos os prazeres, todos os lazeres dessa vida, o bem-estar social dessa vida. Ele renunciava a tudo, tanto ele como o ministério. Então, irmãos, isso foi que sempre eu vi nos dois. Inclusive, minha mãe falava: do que vale ganhar o mundo e perder a salvação? Do que vale ganhar o mundo e perder a salvação? Então ela tinha essa palavra de Deus no seu coração. A esperança, irmãos, é maravilhosa. Amém? E ela sempre vem para nos tranquilizar nesses momentos mais difíceis da separação. E essa separação dói para qualquer ser humano. Meu pai costumava falar uma coisa que até minha irmã se lembrou e citou para mim. Falou: Márcio, você sabe o que o pai falava para mim? Eu também falava para mim, né? Ele falava: olha, mãe é mãe. Era a forma dele falar, brincar. Mãe é mãe, pai é palhaço. Mãe é mãe, pai é palhaço. Porque pai é pai, irmãos, mas mãe, coração de mãe, amor de mãe, nada se compara. Só o amor de Deus, aleluia. Amém? Então, quando um pai parte, a gente sente, porque é pai. É um pedaço da gente que está partindo. Mas quando é mãe, irmãos, dói. É difícil.
aceitar. A ficha cai todos os dias, o dia todo. A gente não consegue fazer nada. Essa semana eu não consegui fazer nada, irmãos. É impressionante. Porque mãe é mãe e a gente sabe o amor de mãe. Amém? E assim foi, irmãos. Nós temos que entregar nossas vidas nas mãos do Senhor. E a esperança, ela é maravilhosa. A esperança sempre vem nos tranquilizar nesses momentos mais difíceis. E a esperança de um servo de Deus, salvo em Cristo Jesus, é sempre aquela de um dia nós se encontrarmos no paraíso. Amém? Glória a Deus. Que esperança? A esperança de um dia se encontrarmos no céu. Amém, igreja? Nós estamos aqui com esse objetivo, ganhar almas para Cristo, para apresentar a Deus as nossas boas obras. Amém? Nós estamos aqui para poder se glorificar e adorar o nome do Senhor e ficar atento o que Deus tem para fazer conosco. O que Deus tem de obra maravilhosa para nós. Nós estamos aqui para poder se direcionar a Deus e pedir misericórdia para Ele, para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, para poder nos ajudar, para nos poder fortificar, para poder alimentar-nos, aleluia, de esperança e fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé e a esperança andam de mãos dadas. Aleluia. Quem tem fé tem esperança. Quem tem fé conhece esse Deus. Quem tem fé conhece a Jesus Cristo. E nunca perde a esperança, porque a sua esperança é exatamente o Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque a Bíblia diz: bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Aleluia! Então, irmãos, a fé é coisa linda e maravilhosa. Amém? Glória a Deus. E é isso que o meu pai e minha mãe tinham. A vida toda, eles nunca perderam essa fé. E foram até o último minuto do fôlego de vida servindo ao Senhor. Meu pai foi até quando ele teve o entendimento, o pleno entendimento. Depois, 7 anos, ele ficou praticamente no leito, deitado, sem entender nada, sem falar. O alimento era pela sonda e não reconhecia ninguém. 7 anos, irmãos, ficou no leito. Até o dia que Deus o recolheu. Amém? Então, irmãos, foram anos difíceis, anos que a gente ficava quietinho no lugar, enfrentando todas essas dificuldades. Principalmente eu e minha irmã, doía bastante de ver tanto meu pai como minha mãe nesse último ano, nesse ano aqui, como eles lutavam pela vida. Pastor Lupércio veio a falecer o ano passado, no dia 23 de setembro do ano passado. Deus o recolheu. E esse ano, 23 de novembro, Deus recolheu a minha mãe. 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses depois. Deus recolheu os dois. Mas o que nos conforta é saber que esse Deus que nós servimos é o Deus que está aqui presente, amém? E através do Espírito Santo, Ele nos consola, Ele nos dá esperança nesses momentos mais difíceis que nós passamos. Amém? Irmãos, vamos tomar coragem. Vamos enfrentar as dificuldades.
Muitas vezes nós não temos força suficiente, mas Deus nos dá, porque o seu amor é maior. O amor de Deus nos protege. O amor de Deus, aleluia, nos conforta. Que o Espírito Santo possa nos confortar nesses momentos mais difíceis. Não só a mim, como a minha irmã. Eu sei que há muitos que estão aqui, já perderam os seus pais. E eu não precisava estar falando isso. Vocês sabem que o Espírito Santo conforta os nossos corações aos poucos. Aos poucos. Amém? E Deus é poderoso. Então eu digo aqui o seguinte, irmão, minha irmã, seja a dificuldade que você esteja passando, você está passando pelo deserto, pelo fundo do deserto, mas não desiste, continua seguindo os passos do Mestre. Jesus Cristo, aleluia, Ele é poderoso, Ele vai te dar vitória. Não sabemos o seu problema, a sua dificuldade, mas Ele vai dar a vitória. Continua confiando no Senhor. Ele é poderoso. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para nos proteger. Aleluia! Glória a Deus. Não perca a esperança. Não perca a fé. Aleluia. Porque quem tem fé agrada a Deus. É impossível você agradar a Deus sem a fé. E a fé, quem tem fé, tem esperança no Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não desista, meu irmão. Continua crendo no Deus vivo. Ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender. E você vai ficar surpreso o que Deus vai fazer com a tua vida. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós temos esperança no Senhor. E sabemos que o dia de amanhã será melhor do que hoje. Aleluia. Se a vitória não chegou, vai chegar. Se Ele prometeu, Ele é fiel e vai cumprir na tua vida. Aleluia. O que Ele prometeu, porque Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E assim, irmãos, essas palavras que eu gostaria de deixar para os irmãos. Está aqui, então, um relato que a pastora Elza deu muito bem sobre a minha mãe. E eu também estou complementando com muita dificuldade, né? É difícil um filho ficar falando ou uma filha ficar falando dos seus próprios pais. É muito difícil, é função difícil. Eu sei que tem líderes, pastores líderes que têm uma facilidade enorme de fazer isso. Mas nem todos têm essa facilidade. Mas, deixo aqui as minhas palavras, para que os irmãos possam então, no momento da oração, lembra-se da nossa família, amém, irmãos? Lembra-se da nossa família. Glória a Deus, aleluia. Meu pai teve um chamado muito bonito de Deus. Glória a Deus. Minha mãe nasceu no berço evangélico. Trabalhava numa tecelagem, onde ele era gerente. E ele conheceu ela lá na tecelagem. E foi lá na tecelagem que os dois começaram a conversar. Mas a minha mãe, mulher de fé. Só posso continuar conversando com você. Conversar com você. Só posso continuar a conversar com você. Não é namorar, não. É conversar. Se você for na minha igreja e ficar crente. Ele nem tinha pedido namoro. Tão séria como era a minha mãe. Se você quiser continuar conversando comigo, você tem que ir para a igreja ser crente, em primeiro lugar. Convidou ele foi o primeiro dia, foi o segundo dia, ele era muito novo. No terceiro dia, quer dizer, aos domingos, né? Primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, o pastor pregou e fez o apelo. E aquele domingo, Deus manifestou seu poder como nunca.
E era um salão lá na rua, na Avenida Celso Garcia, a igreja do Brás. E o poder se manifestou de uma maneira incrível naquele culto. Profecias, sinais, maravilhas, foi uma bênção. E no momento do apelo, quando meu pai aceitou Jesus, o fogo caiu, aleluia. Aleluia. E o dia que ele foi logo, nem um mês depois, ele foi orar na casa de uma irmã lá em Ipiranga, irmã Albina. Irmã Albina era uma serva de Deus muito crente. E ele foi orar, novo convertido, foi juntamente com meu tio. Chegou lá, como essa irmã recebia todos, mas também se dedicava um momento de oração com todos, colocava todos os visitantes de joelho. Vamos orar a Deus. E ela começou aquela oração e o fogo caiu. E o meu pai foi batizado do Espírito Santo com fogo, aleluia. E Deus falou para ele que ele seria um grande general, aleluia. E que a vinda dele do interior, lá do sertão, de Barbacena, para São Paulo, tinha sido providência de Deus. Para conhecer a minha mãe, para ele ser general na sua obra. Então, irmãos, quem faz essas coisas? É Deus, aleluia. Quem tem um chamado, não precisa não, irmãos, de meios para poder a pessoa ser chamado. Deus, aleluia, se encarrega de chamar, aleluia. Deus tem o trabalhar de Deus na vida de pessoa, na vida da pessoa, e a pessoa é chamada. E a pessoa vem e faz a obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a igreja. E aqui quero deixar, irmãos, os finalmente. Agora um conselho aqui à igreja. Vamos se cuidar, irmãos. Cuidar da saúde. Não brinca com esse vírus não, hein? Já tem até conversa de que é vantagem a pessoa pegar vírus, vai no médico, vai no hospital, se trata, pega o vírus, aí não tem mais problema. Não caia nessa conversa. Que esse vírus é de uma maneira no corpo de um irmão, de outra maneira no meu corpo, de outra maneira no corpo daquele servo de Deus, de outra maneira no corpo do Edmilson. É diferente, irmãos. Porque quando ele vem para destruir, destrói mesmo. A minha mãe foi internada para tratar da perna, que tinha dado uma dor muito grande na perna e ela estava sem força na perna. Ficou lá no hospital uns 4 dias, 5 dias, tratando, tomando remédio. Aí ficou boa da perna, já estava andando, fez exercício, fisioterapia, caminhada dentro do hospital. Foi quando ela estava bem mesmo. Eu fui na quarta ver ela. Na sexta-feira de manhã ela recebeu alta. Ela estava bem. No sábado, dia seguinte, ela precisou correndo, a ambulância levar ela para o hospital. Porque já estava sem respiração. 75% do pulmão comprometido. O vírus pegou assim, 88 anos de idade. Foi internado e já foi direto para a UTI. No domingo ela foi entubada. E não resistiu. Então, irmãos, quando esse vírus vem para pegar, ele pega mesmo. Vamos nos cuidar. Amém? O que eu tenho passado aqui para a igreja é esse conselho. Cuida-se bem. Usa máscara, todos os requisitos necessários para a segurança e sanitária
nos recomenda. É preciso cumprir, obedecer. Até quando, pastor? Está nas mãos de Deus. Uns dizem que vacina demora 15 anos, outros dizem 10 anos, outros dizem 2 anos, e outros dizem que a vacina já está pronta. Então não sabemos onde está a verdade. Uma coisa, a verdade sabe onde está? Em Deus. A verdade está em Deus. Ele não falha. Confia no Senhor. Ele não falha. E o que Ele promete, Ele cumpre nas nossas vidas. Deus abençoe. Estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor.